Elizabeth Carnes nasceu em tempos de dificuldades e perseguições para cristãos fiéis na Escócia. Na verdade, ela nasceu no ano de 1685, quando o sofrimento era maior. Porque seus pais eram fiéis ao Senhor Jesus, tudo o que possuíam lhes foi tirado pelo governo. Eles foram expulsos de sua casa quando a mãe de Elizabeth estava prestes a dar à luz a ela. Mas, pela ajuda de Deus, sua mãe conseguiu chegar a uma casinha onde pôde dar à luz a Elizabeth. Quando Elizabeth ficou mais velha e foi informada sobre como ela nasceu, isso lhe causou uma profunda impressão. Deus a manteve viva e em segurança quando ela estava em perigo. Elizabeth começou a buscar a Deus quando ainda era criança. Ela ouviu outras pessoas falando sobre Deus e perguntou para sua irmã: quem é este que eles chamam de Deus? E sua irmã fez essa pergunta para outra pessoa. Disseram então para Elizabeth que Deus era um espírito que tinha o seu ser de si mesmo. Ele não havia sido criado por qualquer outra coisa. Ele era o Criador e aquele que fez todas as coisas. Algum tempo depois, Elizabeth teve um forte entendimento deste Deus que a criou. Ela ficava brincando por um tempo, mas depois se lembrava de Deus e parava de brincar para pensar nele. Certa vez, ela estava num campo aberto e viu um arco-íris aparecer. Ela começou a chorar porque sabia o que ele significava. Ela tinha ouvido dizer que Deus uma vez afogou o mundo com um dilúvio, e para nos lembrar de sua promessa de que não faria isso de novo, ele colocou seu arco-íris no céu. Ver o arco-íris deu a Elizabeth pensamentos mais fortes sobre este Deus. Ela amava os dias do Senhor, que são os domingos, ainda mais do que os outros dias, porque são os dias para se adorar a Deus e pensar nele. Quando Elizabeth tinha 5 anos de idade, algo incomum lhe aconteceu. Ela era uma pastora que cuidava de ovelhas com sua irmã, e ela estava andando pelo topo de uma rocha alta. Havia uma vala cheia de água embaixo, onde ela caiu. Mas pela bondosa providência de Deus, um arbusto espinhoso estava crescendo no meio da rocha. E ela conseguiu se segurar nele e se levantar novamente, escalando. Surpreendentemente, ela não ficou ferida, mas ela começou a ver que Deus salvou a sua vida. Se ela tivesse caído, teria morrido. O que a fez pensar mais seriamente foi que ela ouviu que, quando morremos, vamos para o inferno ou para o céu. Aqueles que depositam sua confiança somente no Senhor Jesus Cristo podem ter a certeza de que vão para o céu. Mas para onde ela teria ido se tivesse morrido naquele acidente? Isso foi algo que a deixou com medo, mesmo em seus sonhos. Depois disso, sua família estava adorando a Deus e um amigo da família que estava lá foi convidado a orar. Elizabeth ouviu este homem orar e algo que ele disse ficou em sua mente por um longo tempo. Eram versículos da Bíblia em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Talvez estes versículos pareçam muito difíceis para você. O que você acha que eles significam? Por causa das outras coisas que o homem disse em oração, Elizabeth percebeu que deveriam estar falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o único Salvador. Deus estava mostrando a ela o único caminho que poderia salvá-la de seus pecados. Os tempos de sofrimento terminaram, mas a família ainda era muito pobre. Elizabeth não tinha uma escola para ir, mas sua mãe começou a ensiná-la a ler antes dos 8 anos. Nesta época, ela cuidava do rebanho de seu pai. Dos 8 aos 10 anos, ela gostava muito de ler, e ela gostava tanto que memorizava o que lia para poder pensar sobre isso quando não tinha o livro com ela. Durante o dia, ela estava sozinha no campo, mas no inverno, especialmente durante as longas noites, ela pedia a alguém que a ajudasse a ensiná-la a ler melhor. Ela sempre carregava uma Bíblia com ela,
e quando ela lia, Deus a ajudava a entendê-la, e ela ficava maravilhada com tudo o que lia. Dos 10 aos 16 anos de idade, ela não apenas pôde ver quão terrível é o pecado e o que ele merece, mas também como podemos ser salvos disso pelo Senhor Jesus. Esta é a graça e a misericórdia de Deus. Ela começou a achar que aqueles versículos especiais da Bíblia eram tão úteis para ela que era como se eles tivessem sido feitos para ela. Ela orava todos os dias. E uma vez, enquanto orava, lembrou-se de um versículo bíblico em Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Ela começou a entender que todos nós temos uma natureza pecaminosa. Há tanto pecado em nossa natureza que mesmo as melhores coisas que fazemos são pecaminosas aos olhos de Deus. Ela orou novamente essas palavras: que Deus me renovasse segundo a sua própria imagem, e me desse seu Espírito, e iluminasse minha mente com o Salvador conhecimento de si mesmo. Então ela se lembrou de outro versículo da Bíblia, em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E outro, em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Os que cedo me buscarem, me acharão. Depois disso, ela sentiu ainda mais a presença de Deus e isto a ajudou a ler a Bíblia. Ela gostava muito de ler sobre o nascimento, a vida e a morte do bendito Redentor, o Senhor Jesus. Ela amava os salmos e os memorizou e os cantava quando estava sozinha. Cantares de Salomão e o profeta Isaías também eram preciosos para ela. Quando ela não entendia algo que lia, ela orava a Deus para que ele o deixasse claro. Ela tinha muitas respostas para suas orações, mas nem sempre era tão fácil. Às vezes, ela achava difícil orar, e nem sempre sentia a mesma alegria ao ler a Bíblia, mas ela não desistiu. Tudo o que ela tinha era sua Bíblia. Parece que ela e sua família não conseguiam ir a uma igreja próxima com muita frequência, porque estavam muito distantes, nas colinas. O dia do Senhor era um dia alegre para ela. Os pastores se reuniam para orarem e louvarem a Deus. Algumas das pessoas eram verdadeiras crentes e podiam falar sobre coisas espirituais. Um dia, ela passou por um campo de milho com sentimentos tristes porque não tinha a alegria que gostaria de ter. Havia um pé de milho mais alto do que ela e isso a fez chorar porque começou a pensar em quão pouco tempo o pé de milho estava na terra e, no entanto, se tornara tão alto. Ela pensou nisso de uma maneira espiritual. Ela tinha feito tão pouco progresso em seu caminho para o céu, embora estivesse viva há anos, não apenas alguns meses. Em outra vez, ela chegou em um poço para beber um pouco de água. Ela sentou-se para pedir uma bênção sobre aquilo que Deus havia providenciado. Enquanto ela orava, ela pensou em como a graça de Deus é como um poderoso rio de água fluindo através do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo a água ficou com um sabor muito mais doce. Uma vez no inverno, ela estava cuidando de ovelhas na neve e quando ela foi orar, teve pensamentos maravilhosos sobre Deus. Ela ficou tão cheia de alegria que teria amado ter ido para o céu naquele momento. Você pode ver que ela gostava de pensar sempre em coisas espirituais durante o seu trabalho. Às vezes ela ficava tão envolvida com isso que esquecia onde estava e para onde estava indo, mas Deus a guiava para que ela não perdesse suas ovelhas. Essas foram as experiências que Elizabeth teve antes da idade de 16 anos. Deus estava com ela e, tendo lido tanto a Bíblia, ela foi capaz de lembrar e pensar sobre essas coisas. Ela também amava orar a Deus. Você consegue se lembrar de alguns dos versículos da Bíblia que a ajudaram? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Elizabeth usou tudo o que sabia para buscar a Deus por si mesma. Isso é o que você precisa fazer também. Ela também tinha a promessa de Deus em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Os que cedo me buscarem, cedo me acharão. Que encorajamento é para você também buscar a Deus.
por si mesmo.